Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo, a pioneira para o sul da Bahia. Eu quero agradecer enormemente aos nossos telespectadores, assinantes de Ilhéus e Itabuna, que nos dão uma grande audiência no Cabo. E lembrar que nós também estamos agora, para quem não é assinante, né, quem mora em algum local onde não tem a TV a cabo, pode nos assistir pelo YouTube, na página TVI Oficial, tá certo? Compartilhe essa ideia com amigos, parentes, vizinhos, vamos espalhar essa audiência por aí. Você entra no canal do YouTube, TVI Oficial, e se inscreve lá e aperta o sininho. Toda vez que tiver um programa novo, um programa ao vivo, você vai receber uma mensagem, tá bom? Fico aí contando com você. Nós estamos ao vivo também pela outra rede social, que é o Facebook. Lá também vocês podem nos assistir ao vivo ou gravado. E você que tem celular Android, você pode baixar o nosso aplicativo gratuitamente, é o TVI Play Brasil, tá certo? Lá você vai ter toda a programação da TVI e notícias atualizadas. Você também pode nos assistir pelo endereço tviplay.com.br. Lá você, no computador, claro, onde você quiser, na sua Smart TV, você pode assistir também nossa programação gravada, pode assistir o programa ao vivo e tem mais. Você pode ficar atualizado minuto a minuto o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, no mundo inteiro, através do Jornal à Tarde, nosso parceiro. Lá você vai ler as notícias gratuitamente, vai ver vídeos também do Jornal à Tarde, vai interagir com as informações e você fica atualizado ali minuto a minuto, porque a redação do Jornal à Tarde, ela trabalha 24 horas atualizando notícias para você, tá bom? Se depois você quiser ficar assinante aí da TV Cabo ou também do Jornal à Tarde, é uma opção sua. Se não, você pode ler aí as informações através do nosso aplicativo, tá bom? No programa de hoje nós vamos ter variedades aqui, vamos ter informações, a participação do mestre Roberto José, o nosso comentarista geopolítico, vamos falar as notícias de Itabuna e Ilhéus, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai ser notícia, a gente antecipa aqui para você, tá bom? Tudo isso a partir de agora aqui no programa desta terça-feira, 29 de agosto de 2023. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está assistindo aí o TVI News. Aproveite para interagir conosco no chat. Hoje nós vamos falar de política, daqui a pouquinho com o mestre Roberto José. Ele vai falar com a gente com relação a Lula, e com relação ao BRICS, os novos países que estão ingressando aí, e o que isso aí vai resultar para o nosso país. Também vamos falar sobre notícias aqui, atualizando você, e muito mais. Olha, gente, ontem nós tivemos aí em Mata de São João uma tragédia, uma chacina, 9 mortos lá na cidade de Mata, no município de Mata de São João. Dentre esses mortos, 6 pessoas adultas, 3 crianças. Os bandidos, esses demônios não estão respeitando nem as crianças, matam as crianças também, infelizmente, Isso é resultado de confronto entre facções criminosas que disputam aí espaço para o tráfico de drogas. Não é fácil, hein? Complicado isso. A segurança pública do estado da Bahia precisa mostrar para que está aí, gente? É inadmissível a gente conviver com as facções travando essa verdadeira guerra social dentro das cidades. E não é numa grande cidade não, gente. Nós não estamos falando da capital, Salvador, nós não estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando de Mata de São João. É um pequeno município aqui da Bahia. Se tem uma facção criminosa lutando com outra facção criminosa que deixa um saldo de 9 mortos, dentre elas 3 crianças, numa cidade tão pequena como Mata de São João, imagino que não vai poder acontecer nas grandes cidades. Então, a gente lamenta muito essa atuação aí da polícia na Bahia. Precisa melhorar a segurança pública. Aí você pode me perguntar, Barbosa, mas tem que ter um policial em cada esquina para ver isso aí e tal. Não, também não resolveria um policial em cada esquina, Mas a polícia inteligente, a polícia que investigue e que se antecipe aos fatos. Porque se existem 2 facções tão perigosas numa cidade como Mata de São João, que é tão pequena,
A polícia da cidade tem que saber. A inteligência da polícia, ela tem que prever esse tipo de ação, porque ela sabe que se tem duas facções criminosas na mesma cidade, que podem matar uma a outra, ela tem que estar por dentro de tudo, tem que ter gente ali, espião, né? É a inteligência da polícia. Não podemos ficar só enxugando o gelo. Ah, matou, vamos atrás de quem matou para prender. Não, vamos evitar que se mate, né? Então eu acho que daqui a pouco, né, o mestre vai estar aí, o Roberto José, ele é mestre em geografia, mas ele é mestre também em segurança pública. Ele acabou de publicar um livro aí com outros renomados escritores dessa questão e autoridades de segurança pública, dentre eles até o vice-presidente Geraldo Alckmin participa também do livro que Roberto José participou aí, né, falando justamente desse modelo do Brasil de polícia, né, que no livro está lá contido dual e anacrônica. Por que dual e anacrônica? Porque você tem de um lado a militarização da polícia, que não tem inteligência, que é uma polícia só preventiva e ostensiva. Aliás, preventiva não, perdoe, ostensiva. E você tem do outro lado a polícia civil, a polícia chamada judiciária. Uma polícia que está aí para investigar, mas totalmente desaparelhada, né? Infelizmente, uma polícia que não acompanha a evolução dos tempos. A gente tem aí muitas cidades como Itabuna mesmo, que a gente não tem ainda uma inteligência voltada para o crime digital. E nós já estamos vivendo na era digital. Em outras cidades nós já temos, mas aqui e outros municípios como Itabuna e Ilhéus a gente não tem. Então, o Roberto José, né, que é mestre nessa questão também, é expert em segurança pública, faz parte da segurança pública da Bahia, diga-se de passagem, né, uma pessoa altamente capaz, inteligente, né, e ele escreveu esse livro que está aí rodando o Brasil todo. E a gente fica muito feliz até de poder contar com uma pessoa dessa que é referência para a gente, né, na segurança pública da Bahia. Então o Roberto vai participar daqui a pouquinho e eu gostaria também que ele comentasse esse tema dessa chacina, né, em Mata de São João, que deixa um retrato triste para a nossa segurança. Porque se acontece isso numa grande cidade, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, a gente até entende, né? Porque hoje o crime organizado está nas grandes cidades, bem instalado, e é difícil talvez a polícia chegar lá e antecipar os fatos. Mas num município tão pequeno, eu acho que mesmo não sendo da polícia, qualquer curioso podia prever que uma guerra entre traficantes podia acontecer. Se existe isso, né, como está dizendo a notícia aí, são duas facções criminosas que dominam lá o município de Mata de São João. Mas é isso aí, né? Vamos tocando a vida, porque a vida não para. Daqui a pouco o Roberto vai estar aí com a gente e vai comentar sobre isso. Enquanto isso, a prefeitura aqui de Itabuna, né, está trazendo aí uma inovação tecnológica para o ensino municipal. Isso é muito bom. É uma questão de inclusão na educação, né? E eu até vou pedir a você, se quiser ver mais detalhes dessa notícia, está aí no blog da Toné que participa aqui do programa com a gente, né? E aí tem uma matéria que fala, ó, aqui em Itabuna, a educação infantil tem um reforço com o uso da tecnologia ao adotar recursos como as mesas interativas implantadas na rede municipal de ensino. As mesas foram adquiridas pela prefeitura com verbas destinadas à educação e se constitui de jogos que permitem aos alunos a primeira etapa da alfabetização, desenvolver habilidades, percepções e raciocínio lógico. Parabéns aí à Secretaria de Educação, ao prefeito Augusto Castro, né, por trazer essa inovação tecnológica para a criançada. É isso que a gente precisa. A gente precisa de um país onde as crianças tenham um prazer pela educação, tenham um gosto pela educação e consigam ali ser atraída, né? Porque esse negócio do lápis e papel não atrai mais as crianças. Então, há uma mesa tecnológica que vai possibilitar essa interatividade e essa inclusão social, digital, das crianças. Isso vai favorecer com que a criança, no decorrer do curso médio, né, quando ela entrar no curso médio, ela não abandone a sala de aula, né? Ela não vai se evadir da sala de aula, porque ela vai se enturmando ali com a tecnologia, vai tendo prazer por aquilo
e com certeza vai ser um motivo a mais para ela tomar prazer pela educação e a gente ter uma nova geração formada. Porque não adianta você botar lápis e caderno na mão de uma criança que nasce em plena tecnologia digital, né? Ah, Barbosa, mas essa criança que estuda na escola municipal, ela não tem acesso à tecnologia digital, mas ela vê na televisão, ela vê através da internet de um amigo, de um pai, de um parente, e ela vê que aquilo existe, que ela nasceu nesse mundo. Como é que ela vai para a escola só pegar no lápis e o papel? Aí ela não vai ter estímulo. Então ela precisa ter realmente na sala de aula esse tipo de inclusão digital. E Itabuna está de parabéns aí por trazer, né, essa inovação e eu espero que daí para melhor. Em São Paulo esse ano, o governo do estado lá adotou um método que aboliu o papel na escola. O estudante ia levar apenas um tablet para o colégio, né, e esse tablet ia ser fornecido pelo estado. Mas o Ministério Público, motivado aí por uma ação de alguns professores e do sindicato dos professores, achou por bem exigir na justiça que o governador colocasse o caderno e o livro para trabalhar junto com a tecnologia, né? Segundo os professores, ainda não dá para desassociar uma coisa da outra. Eu até concordo em parte, né? E admito que tem que haver realmente uma transição, não pode ser de uma forma tão brusca, né? Para mudar essa tecnologia do papel para o digital. Mas que já passou da hora, a gente sabe que já. O Brasil já era para estar lá atrás, há 10 anos atrás, com essa tecnologia na sala de aula. Então Itabuna está de parabéns por ter adquirido, né, essas mesas digitais para as salas de aula. Parabéns, viu? É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Bárbara. Verdade. Barbosa, ontem teve uma coletiva de imprensa na sede da MURC, para decidir com relação à paralisação das prefeituras, né? As prefeituras aqui da região sul da Bahia, elas estão no movimento para paralisação, reivindicando aí questões financeiras, né? Querem chamar a atenção do Congresso Nacional e também do governo federal a respeito disso. Inclusive, o prefeito Augusto Castro também já informou que vai participar. Então, vão ser 5 dias de paralisação a partir de amanhã, dia 30 de agosto, né, que vai durar até dia 5 de setembro e só vai funcionar, Barbosa, os serviços essenciais, né, ligados à saúde. Então, já estamos aí cientes dessa paralisação e vamos aguardar aí os próximos capítulos do que vai ocorrer, se realmente vai conseguir chamar a atenção, né, do governo federal. É isso aí. Olha, já foi sancionada a lei, né, que coloca aí o salário base para você descontar imposto de renda, agora 2.000 e alguma coisa, né? Ou seja, 2 salários mínimos, né? Então, se você ganha até 2 salários mínimos mensais, não haverá dedução de imposto de renda, né? Isso é importante. Agora, uma outra questão que as pessoas estão, principalmente os empresários, né? Estão se queixando muito que o governo quer voltar a cobrar para os sindicatos é a contribuição sindical obrigatória, né? Compulsória. Então o pessoal está reclamando disso aí, né? Porque um país que já se paga tanto imposto e descontar do trabalhador em folha aquele valor para o sindicato, né? Com o intuito apenas de reforçar os sindicatos, isso é ruim, isso é muito ruim. Tinha que ser uma coisa espontânea. Eu sou trabalhador e quero melhorar meu sindicato, da minha categoria, eu vou dar lá o meu dízimo para o sindicato ou não, né? Isso aí tem que ser uma coisa voluntária de cada trabalhador. Agora você obrigar... Eu, por exemplo, eu faço questão de pagar o meu sindicato, né? Eu tenho um sindicato, eu sou sindicalizado em São Paulo, o Sindicato dos Jornalistas. Eu procuro pagar o meu sindicato, é uma questão minha. Se eu quiser pagar, eu pago. Se eu não quiser, eu não pago. Agora, essa questão de você obrigar todos os trabalhadores, eu acho que isso não é democrático, né? Não deveria ser dessa forma. Aliás, o nosso Brasil, né, gente, é um país que fala muito em democracia, se diz até que a gente agora recentemente, né, elegeu um novo governo para fortalecer a democracia, mas eu pergunto, que democracia? Que democracia? Eu sou obrigado a votar? Eu sou obrigado a votar. Se eu não votar, eu não posso participar de concurso público, eu não posso participar disso, daquilo, eu sou obrigado. Isso não é democracia, né?
Então, acho que a gente se inspira tanto, imita tanto outros países, né? Os Estados Unidos, deveria pelo menos imitar a democracia dos Estados Unidos. Lá você realmente tem democracia. Lá você pode cometer um crime, você pode comprar uma arma, isso é democracia. Agora, você sabe que se você matar, você vai preso. E não tem jeitinho brasileiro lá. Você foi condenado lá a 30 anos, você vai passar 30 anos na cadeia. Não tem regressão de pena. Não tem pena progressiva, regressiva, não tem nada disso. Né? Se você for condenado em algum estado lá, pena de morte, você vai para cadeira elétrica, ou você vai tomar gás, câmara de gás, ou você vai tomar injeção na veia e vai morrer, porque é pena de morte. Então as pessoas lá podem comprar arma em qualquer esquina, mas sabendo que tem a consequência. E veja os índices de violência nos Estados Unidos, não são tão grandes como aqui no Brasil, né? Outra coisa, lá um menor de 14 anos, de 13 anos, né, de 12 anos, se pegar uma arma e matar outro, ele vai para o tribunal como qualquer outra pessoa que cometeu um crime, como um adulto. Ele responde lá com o advogado dele, o inquérito, e vai ser condenado. Então, a criança lá sabe dos seus deveres e dos seus direitos. E isso é democracia. Eu estou citando só esse exemplo extremo de morte, né? Porque esse é o mais extremo que a gente pode ver numa democracia. Quer dizer, você tem o direito, mas também você tem o dever. Você tem o direito de comprar arma, você tem o direito até de matar. Agora você tem o dever de cumprir a pena, né? E pagar. Então, isso sim é democracia. Aí você não tem o que falar. Mas num país onde você é proibido de fazer tudo, aí é complicado, né? Vamos conferir hoje, né? Porque o tempo hoje amanheceu nublado, né? Em Itabuna e região. Teixeira de Freitas já chovia desde ontem, né? O extremo sul aqui da Bahia. Tudo isso fruto de uma frente fria que veio do sudeste e se aproxima aqui de Itabuna, Ilhéus e região. Então a gente vai conferir hoje, né? Como é que fica a previsão do tempo aí na sua cidade, na nossa região, porque essas nuvens chegaram aqui. Aí você pode falar, mas que frente fria é essa, que o calor que está fazendo, né? Realmente está muito abafado. Por quê? Porque vieram muitas nuvens e tamparam a panela, né? E aí, como Itabuna aqui é um vale, né? A cidade fica entre montanhas, é uma verdadeira panela. A nuvem tapou em cima, o vento não circula e aí está aquele abafamento. Mas vamos conferir com a Bárbara a previsão do tempo para hoje aí, na nossa região. Vamos sim. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura mínima 21 graus, máxima 28, com tempo parcialmente nublado. Probabilidade de chuva 21%. Para Itabuna, tempo chuvoso com tempestade, temperatura mínima 21 graus, máxima 28, com probabilidade de chuva 33%. Para Guararema, temperatura mínima 20 graus, máxima 27, probabilidade de chuva 40%. O tempo lá fica com tempestade e chuva em Guararema. Em Itacaré, temperatura mínima 23 graus, máxima 27 e probabilidade de chuva 22%. Para Itajuípe, a temperatura mínima 21 graus, máxima 28, com probabilidade de chuva 24%. O tempo parcialmente nublado em Itajuípe. Para Ibicaraí, a temperatura mínima fica 20 graus, máxima 27 graus, com o tempo chuvoso em Ibicaraí, probabilidade de chuva 38%. Para Canavieiras, temperatura mínima 20 graus, máxima 26, probabilidade de chuva 33%. Também chove em Canavieiras. Para Salvador, a temperatura mínima de 24 graus, máxima de 28, com probabilidade de chuva 24%. Tempo parcialmente nublado em Salvador. Para Porto Seguro, temperatura mínima 20 graus, máxima 25, probabilidade de chuva 30%. Tempo parcialmente chuvoso lá em Porto Seguro. Para Vitória da Conquista, mínima de 16 graus, máxima de 22, com probabilidade de chuva 84%. Tempo chuvoso lá em Vitória da Conquista.
Olha, gente, a guarnição da Polícia Rodoviária, né, estadual, prende arma de fogo. Foi no último domingo, durante o patrulhamento na BA-01, ao abordar um veículo de marca Ford, modelo Ford K, a guarnição tática ostensiva rodoviária, TOR, encontrou de posse do condutor um revólver calibre 32 com numeração suprimida e 6 cartuchos intactos. O condutor e todo o material foram apreendidos e apresentados na 5ª Corpim de Valença. Bom, o Roberto já está aí com a gente, o mestre Roberto José. Já está sim. Opa, que bacana, Roberto, que é especialista aí também em segurança pública, Roberto. Há pouco eu comentava aqui sobre o livro que você escreveu aí, junto com grandes figuras, né, do cenário político do Brasil. Dei como exemplo aí o Geraldo Alckmin, que é o nosso vice-presidente. E eu falava aqui, Roberto, você que faz parte de uma polícia inteligente, né, que é a Polícia Judiciária, eu falava de Mata de São João, de uma chacina que aconteceu, de uma guerra aí entre duas facções. Eu não sei se eu estou errado, mas você que vai me dizer agora, um município tão pequeno como Mata de São João, uma polícia inteligente não pode antever uma situação como essa e tentar evitar, Roberto? Bom dia. Bom dia, Barbosa, Bárbara, né? Bom dia a todos os espectadores, né? A todos que nos ouvem. Bem, a investigação, a inteligência, ela deveria ser política prioritária, né? Primeiro que a gente tem, como você já leu lá no livro, né? A gente tem um modelo dual e anacrônico de polícia. Esse modelo ele não corrobora com uma eficiência das ações, né? O modelo que funciona no mundo e que traz uma eficiência e que traz uma eficácia é o chamado modelo de ciclo completo, né? Em outro momento a gente pode explicar bem essa diferença entre o que é o nosso, que é o modelo dual e anacrônico. Eu tenho duas polícias que não se comunicam, né? Que fazem ciclos incompletos de atividade policial. Por outro lado, Barbosa, no Brasil a gente tem uma coisa que os governantes, de uma forma geral, preferem investir de políticas da ostensividade, daquilo que se vê, a política do concreto. A população valoriza muito as construções, e não é diferente na segurança pública, né? Obras de saneamento básico, de uma forma geral, os políticos não gostam de investir, porque são obras que estão debaixo da terra, mas são obras eficazes e eficientes do ponto de vista da promoção à saúde. Assim o é com a segurança pública, né? Quando se investe em inteligência, em investigação criminal, você consegue fazer operações sem dar um único tiro. Essas narcofranquias que estão territorializando o Brasil, principalmente as duas grandes narcofranquias que saem do Sudeste e que tomam o Brasil em disputas territoriais, a gente tem visto os índices de vitimização nessas áreas de disputa crescendo exponencialmente. Em contrapartida, a gente também vê o índice de mortalidade nas operações policiais, né? Que a gente agora chama de morte violenta intencional. Antes a gente chamava de crime letal intencional, mas é preciso rever a metodologia de pesquisa e incluir uma nova sigla, né? Um novo significado, que é a morte violenta intencional, porque aí a gente passa a incluir os chamados autos de resistência. Então, a gente tem uma polícia cada vez mais letal no Brasil, dado o modelo que nós adotamos, que é o modelo do enfrentamento. Barbosa, também é importante dizer que o modelo que o Brasil importou dos Estados Unidos, que é a guerra às drogas, ele mostrou um sinal de exaustão. Não deu certo no Brasil, é preciso repensar um novo modelo. Esse modelo não deu certo. A questão das drogas é um problema de saúde pública, não é um problema de polícia. O problema de polícia é necessariamente o tráfico de drogas. Então, o que é que a gente verificou em Mata de São João, que é um dos municípios mais ricos do Brasil, né? Você tem uma parte da refinaria Acelen, que faz parte ali de Mata de São João, junto com outras cidades circunvizinhas. Então, é uma das cidades mais ricas do Brasil, porém, como outras tantas cidades, enfrenta problemas do narcotráfico. Então, segundo informações, um sujeito chamado Preá fez uma ação contra uma outra narcofranquia, que era do BDN, e tomou uma contra-ofensiva, né? Esses narcotraficantes invadiram essa residência para matar o Preá, matou um homem, 4 mulheres e 3 crianças. Ou seja, aí a gente entra numa situação sobre investigação policial. Porque essas narcofranquias, de uma forma geral, Barbosa, utilizam o homicídio ou a morte violenta intencional
como objeto, como expediente de gestão dessas narcofranquias. Exatamente porque o índice de elucidação dessas mortes no Brasil é muito baixo. Segundo o IPEA, não passa de 5% ou 7%. É óbvio que em alguns lugares a gente tem índices que chegam a 15% ou a 20%, como, por exemplo, em Brasília. Mas é preciso, para tanto, investir muito em inteligência e investigação policial, para que a gente tenha índices mais próximos, né? Índices melhores, índices aceitáveis. Então, essas narcofranquias utilizam essas mortes como expediente de gestão, porque acredita piamente que não serão presos, que não serão investigados, que não se chegará à culpabilidade deles. Então, eles utilizam isso, né? Isso alimenta isso retroalimenta todo um ciclo de violência. Então, Barbosa, é preciso a gente repensar primeiro o modelo e adiante com propostas de emenda constitucionais ou de emendas, né, ou de propostas infraconstitucionais. É preciso repensar, Barbosa, o modelo de segurança pública no Brasil. E, enquanto a gente não chega a um momento de mudança mais abrupta, né, mudanças mais profundas, como, por exemplo, a PEC 51, que tramita em Brasília, essa PEC ela reformula uma polícia militar de carreira única, autonomia de função. Mas carreira única e autonomia de função não rima com militarização. O perfil da militarização, ele rima muito com guerra. E o que a gente está vendo aí é a guerra, né? Você tem um índice de letalidade policial muito alto. Hoje a Bahia é o estado mais letal do Brasil, né? No ano passado a gente chegou em 1.442 mortes, né? E a contraofensiva dessa ação foi que a Polícia Civil foi prender, né, 3 indivíduos que estavam escondidos numa região de mata, e 2 deles morreram, um foi preso. Mas é isso, né? A gente tem uma letalidade policial muito alta em razão da baixa investigação, ou seja, melhor dizendo, dos baixos investimentos na investigação e na inteligência policial. É preciso ir adiante, né? É preciso ter uma visão além do que essas narcofranquias vêm fazendo, porque elas têm uma metodologia muito assertiva, tem um planejamento estratégico, eles agem como grandes empresas, é por isso que a gente chama a Barbosa de narcofranquias, e a gente tem que ir atrás do dinheiro. Como é que esses caras lavam dinheiro? Obviamente utilizando empresas de fachada, e aí você vê a letalidade lá na ponta, né, que a gente chama no narcotráfico do varejão, né, mas no atacado você tá as grandes figuras do narcotráfico, e para chegar ao narcotráfico do atacado, você precisa de investigação policial bem feita, você precisa de inteligência policial para chegar aos grandes barões do narcotráfico no Brasil. E essas figuras acabam tendo grandes empresas, investem também em política local, como eleição de vereadores, de prefeitos e até de deputados, e por aí vai. Então o Brasil precisa perceber que é um problema a ser resolvido. No livro que você citou, o Geraldo Alckmin, né, que é hoje vice-presidente, defende a criação de um Ministério de Segurança Pública para tratar, assim, desses dados. Perceba, Barbosa, que a gente, quando criou o Sistema Único de Saúde, a União passou a ser a reguladora, a centralizadora dessa questão do Sistema Único de Saúde e sendo o sujeito propositor de ações, articulando com os estados e municípios. Aí depois a gente cria também a questão do Fundo de Educação Básica, né? Antes era Fundef, agora é Fundeb. A União sendo o grande gestor disso e articulador junto com os estados e municípios. A gente precisa agora repensar o SUSP, né? Que é o Sistema Único de Segurança Pública, ter a União como grande articuladora para que a gente comece a ter uma política mais assertiva disso, uma repressão qualificada. E como professor, eu não posso deixar nunca de dizer que eu preciso de uma repressão qualificada, mas, por outro lado, eu preciso de uma educação eficaz, como foi citado aí no início, né? Sobre os investimentos em educação. A escola, ela precisa ser sedutora desses jovens, não? Esse modelo antigo que a gente tem, medieval, só expulsa os jovens, né? Os índices de evasões são altíssimos. E a gente precisa fazer também uma contraforça na parte de educação, gerenciamento de áreas urbanas, gerenciamento de emprego e renda, né? Então, de uma forma geral. Por isso que eu digo que o policial militar na rua, ele não precisa pensar só como policial militar, porque ele é um aplicador do direito, então ele precisa ter um conhecimento transversalizado. É por isso que a PEC 51 traz essas discussões, mas é uma PEC que traz uma mudança tão profunda que acabou sendo rejeitada, está engavetada lá
mas eu acho que o Brasil tem a oportunidade agora de começar a discutir essas situações e o Estado democrático de direito avançar, ir além. Porque o crime organizado, Barbosa, do narcotráfico, ele vem se metamorfoseando no tempo e no espaço, o tempo inteiro, né? Se rearranjando, utilizando novas formas, né? Novas rotas e novas metodologias para contar o seu intento, né? Lavando dinheiro, contando com uma rede muito organizada para tal, né? E a consequência é esse, o índice de mortalidade muito alto em razão das disputas territoriais. E, por consequência, a letalidade policial vem a reboque disso. Ô Roberto, saindo agora um pouco, né, do âmbito da nossa segurança aqui, que as pessoas às vezes criticam, né, o Estado. Tudo bem, precisamos de uma melhor segurança pública, eu concordo. Mas a gente também não pode ter polícia em toda a esquina esperando que vai acontecer ali uma tragédia. Haja, né, contingente para fazer isso. Então hoje o que está aí é o que temos por momento, né? Não tem como fazer melhor, né, Roberto? Eu acho que melhorar é isso que você está falando, pensar num projeto, numa coisa grande, a médio e longo prazo. Mas de imediato é aquela história, é o que temos por momento, né? É isso, Barbosa. A segurança pública é uma palavra multifatorial, né? Transversalizada. A polícia ela precisa de uma repressão qualificada e utilizar de métodos e técnicas que no mundo afora utiliza, que a gente chama de boas práticas, né? A gente não vai inventar aqui a roda, então é preciso de monitoramento. Só que o monitoramento não é uma vara de condão, né? Antigamente as pessoas acreditavam muito na força e na magia de objetos, né? Por isso a questão dos santos, né? Achar que alguns objetos vai lhe dar poderes mágicos. Não é isso, né? Inclusive, eu sou defensor de que o trabalhador, eu sou sindicalista, né? Faço parte do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, e o policial civil, o policial militar, o policial de uma forma geral, Barbosa, ele não é super-herói. Ele é um trabalhador como outro qualquer, sujeito de direitos e deveres, né? Então, é preciso entender bem isso. Então, a gente precisa, Barbosa, trazer boas práticas para o Brasil. E quando a gente fala de boas práticas, o modelo que a gente tem não ajuda, né? Como eu falei, ele é dual, anacrônico, só tem Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. E a gente precisa realmente refazer esse modelo, né? Trazer um modelo muito mais eficaz, um modelo de boas práticas. Então, essas tecnologias, novas técnicas, precisam ser aplicadas, porque a gente não pode ter um policial em cada esquina, mas eu consigo ter um policiamento orientado a problema, muito eficaz, que consegue estar presente em todos os lugares, né? Ou na maioria deles, né? Por outro lado, a ostensividade, que a gente chama de policiamento ostensivo preventivo. A presença ostensiva, seja a presença física ou por uma câmera de monitoramento, é importante. Mas se eu não estiver investindo, Barbosa, na investigação e na inteligência, de pouco vai adiantar, porque a gente vai ter essas disputas territoriais. O crime organizado, ele funciona, né? E aí, falando do narcotráfico, que existem outros crimes organizados. Mas no contexto do narcotráfico, ele age de forma invisível com lapsos de visibilidade, né? Que são essas ações que extrapolam, né? E que a gente tem aí, por consequência, um índice de letalidade muito grande no Brasil. O Brasil, Barbosa, é um dos líderes mundiais na parte de violência criminal. A gente é líder e quando a gente traz isso para a letalidade policial, o Brasil é líder também, e a Bahia hoje lidera o Brasil. A gente tem que pensar um novo modelo de segurança pública, um modelo que valorize os policiais, e aqui eu volto a dizer, principalmente o policial da base, que é aquele que tem contato com a população. Nos últimos anos, a gente tem visto mais uma valorização dos altos comandos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, em detrimento do investimento na categoria de base. Quem é que tem contato com a população, de forma geral? É o soldado, é o cabo, é o sargento, o subtenente, né? O tenente é o chamado o oficial que faz aquele intermédio entre o oficialato e os praças que têm contato. Então, é preciso fazer um investimento, fazer uma valorização para essa categoria. Não estou dizendo que a valorização pela valorização vai trazer índices melhores, mas valorização não é só salário. Valorização é condições de trabalho, valorização é técnica, né? Aprimoramento de técnica. Então, isso é importante. A capacitação, capacitar sempre. Vamos buscar boas práticas. A gente está agora num momento de discutir isso, como você citou o livro, né? O título dele é Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista.
ele é um livro de vanguarda, está vendendo inclusive muito aí, porque a gente está precisando sim discutir isso no cenário nacional, é um momento crítico para tal. Bárbara vai querer fazer uma pergunta. Agora eu queria só chamar a atenção aqui falando de segurança, e eu acho, Roberto, que o governo do estado precisa investir um pouquinho em mídia para orientar as pessoas sobre esse novo modelo de vigilância, né, nas cidades, porque tem toda a Bahia hoje câmeras de segurança nas principais cidades da Bahia, né? Aqui em Itabuna, por exemplo, tem Ilhéus. Então, assim, assaltaram, não, roubaram, né, um shopping aí no final de semana e parece que essas pessoas suspeitas pegaram um táxi e queriam ir para Ilhéus. O motorista de táxi, vendo que se tratava de algo suspeito, não quis conduzir essas pessoas, parou o carro e mandou que as pessoas descessem. Então, se tem uma orientação, esse motorista de táxi faria o quê? Ele pararia justamente ali onde tem uma câmera de vigilância, para que ele fosse capturado ali pela câmera e visse as imagens ali do momento. Porque se algo mais grave acontecesse com ele ali, o próprio bandido, quando visse a câmera, ia ficar inibido, porque sabe que aquela câmera é da polícia. Então precisa ter essa orientação. Eu não sei onde foi que o cara parou, mas não foi na base da câmera ali da Polícia Militar, num raio de ação da câmera, né? Então acho que as pessoas precisam ser orientadas para isso. Se há um momento de segurança, de emergência, procure imediatamente entrar num raio de ação dessas câmeras, né, Roberto? Não, perfeito. Eu acho que é bem isso aí. Passa também pela capacitação junto à Secretaria de Trânsito, né? Essa sugestão sua é fantástica. Eu acho que o secretário Tales é muito atento a essas coisas, né? Principalmente sobre segurança viária, segurança urbana mesmo. Passar para ele essa proposta, eu acho que é interessante que os taxistas saibam esses pontos mais, assim, a gente chama de hotspots, né? Os pontos quentes de vigilância dessas câmeras que estão interligadas no circuito central de inteligência da Polícia Militar, que é a SICOM, que inclusive tem leitura facial, né? Consegue identificar facilmente esses sujeitos que têm aí uma ordem de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, eu acho que isso aí passa, Barbosa, por uma capacitação. Eu acho interessante você, inclusive, que está levantando essa informação, passar para o secretário Tales de Itabuna, em termos de providenciar uma capacitação junto aos taxistas, mototaxistas, os operadores de transporte público, coletivo ou individual, na cidade, para saber quais são esses pontos, o que pode ser feito nessas situações. Professor Roberto José, saindo um pouco da segurança pública e entrando na política, né? Para o senhor que é especialista em geopolítica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava em viagem à África do Sul e já encerrou no domingo, né? E agora ele volta para o Brasil e pretende fazer uma reforma ministerial. Eu queria que você comentasse a respeito disso. E aproveitando, Roberto, ontem eu ouvia, né, algumas críticas sobre a questão de financiar obras na África do Sul com recursos do BNDES, já que a gente tem um grande PAC aqui no Brasil, né, que é um plano de ação gigantesco. O próprio ministro Rui Costa falou sobre isso recentemente e não está contando 100% com recurso público, está contando com dinheiro privado também, né? Também. Por que então investir na África, em países da África, né, que economicamente assim não quer dizer nada para o Brasil, só assim, no que diz respeito às grandes construtoras que realmente precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar, mas não precisa ser dessa maneira, no entendimento de alguns críticos, né? Qual é a sua opinião? Pronto, vamos lá. Primeiro que o encontro de Lula, né, de ampliação dos BRICS, Lula traz uma importância geopolítica muito interessante para o Brasil. A gente passa a ter uma área de influência e um peso geopolítico muito grande, tanto para o Brasil quanto para os fundadores do BRICS, que é a China, a Rússia e a Índia, né? Então, assim, é muito importante. E a África do Sul. A ampliação desse grupo passa a ter esse grupo uma importância e um peso geopolítico muito interessante. Por outro lado, a ampliação passou por um acordo do Brasil junto com a China e a Rússia, de abrir o Conselho de Segurança Pública para que o Brasil e a África do Sul possam ser membros permanentes do Conselho de Segurança. Só que a ONU, ao longo do tempo, vem perdendo a importância, porque as grandes guerras e os grandes conflitos passaram batido pela ONU, né?
a invasão da Rússia à Ucrânia, a invasão dos Estados Unidos ao Irã, ao Iraque, melhor dizendo, esses grandes conflitos foram feitos e implementados sem autorização, sem necessariamente uma avaliação da ONU, das Nações Unidas. Então, Lula está certo quando diz que a ONU perdeu peso no contexto político e ela precisa, de fato, ser revista, ser reformulada. O mundo bipolar, né, que tinha os dois grandes polos, né, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, polarizando o mundo. O mundo hoje é multipolar, daí a importância do Brasil, da Rússia, da China. Hoje, o parceiro comercial do Brasil é a China. E quando o Lula fala que o Brasil precisa ampliar as ações, inclusive na África, porque quando o Brasil volta apenas suas ações para os Estados Unidos, que hoje não representa ser o maior parceiro do Brasil, assim, a China, ele acabou também perdendo oportunidades geopolíticas com o continente africano. E aí, Barbosa, quando você fala que o Brasil vai abrir uma linha de financiamento para obras na África do Sul, essa linha de financiamento é aquela mesma linha de financiamento para algumas obras em países da América do Sul. Na verdade, o BNDES ele vai financiar as empresas, as obras são financiadas pelos governos locais. Então, à medida que a empresa for recebendo, ela vai pagando financiamento. São obras que têm como garantia, é óbvio, o governo federal. Só para citar um exemplo, Itabuna conseguiu 2 grandes financiamentos, um junto ao Funplata e outro junto ao Banco do Brasil. Ora, Itabuna, a prefeitura de Itabuna, na história é a primeira vez que isso acontece, porque o prefeito Augusto Castro ele organizou a máquina, né, de uma forma que hoje a máquina tem crédito, né? A pessoa que tem nome sujo ele não consegue pegar um financiamento, mas um sujeito com nome limpo consegue. Mas quem é o grande avalista desses 2 grandes empréstimos que Itabuna conseguiu e que vai utilizar para obras de infraestrutura na cidade? O grande avalista é o governo federal, né? O governo federal avaliza dentro das condições postas. E a mesma coisa é para esses financiamentos. Barbosa, esse financiamento não é para a África do Sul, é para as empresas brasileiras que vão fazer obras na África do Sul, mas a garantia do empréstimo é o contrato junto à África do Sul. Se você for observar, esse mesmo modelo de financiamento de empresas é o que se aplica nos Estados Unidos para as grandes obras externas das suas grandes empresas, como também na China. A China, por exemplo, o Porto Sul. O Porto Sul, o governo chinês financia essas grandes empresas, mas o lastro para esse financiamento é o próprio contrato com o governo local. Por exemplo, a ponte Salvador-Itaparica agora está sendo revista porque o preço ele foi majorado muito, né? Mas o governo chinês ele é o garantidor para essas empresas, mas quem vai pagar a obra é o governo brasileiro. É óbvio que a obra da ponte Salvador-Itaparica tem outros contextos, como, por exemplo, um futuro pedágio. Esse está envolvido no contexto de toda a obra, mas funciona dessa forma. Então, Lula volta para o Brasil após essa grande viagem. E em cada viagem de Lula, a gente vai ampliando os nossos parceiros comerciais. Isso é muito importante, porque o Brasil, nenhum país pode ficar apenas relacionado a um comércio bipolar, né? Eu só vou comercializar com os Estados Unidos. Se acontecer um resfriado nos Estados Unidos, afeta toda a nossa economia. Então, você tem que ter parceiros em todas as áreas. É lógico que o Brasil, como qualquer país sério do mundo, áreas estratégicas precisa ter um interesse da nação, compreendendo que é uma área estratégica e que a nação precisa fazer investimento direto nesse contexto. Então, Lula volta agora. Todas essas viagens têm um fundo muito interessante, porque é a ampliação do comércio e da área de influência geopolítica do Brasil, mas volta ao Brasil agora para resolver alguns problemas domésticos, como, por exemplo, as reformas, que a Haddad está tocando algumas. A gente começa, Lula já mandou 2 PECs, né, propostas de 2 medidas provisórias, melhor dizendo. Essas medidas provisórias, uma delas é sobre a taxação de grandes fortunas, em dividendos de grandes fortunas. Qualquer país sério do mundo já faz, e aí começa a acontecer, e o Brasil começa a prosperar nesse sentido. Uma outra é sobre o imposto de renda, né? Lula faz uma correção do imposto de renda, foi promessa de campanha dele que fosse isento do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Começa agora a corrigir, e a proposta é que até o final de 4 anos a gente tenha essa correção garantida.
Então é interessante porque o Brasil, a tributação, ainda no Brasil, e a reforma tributária vem em tese para corrigir isso, ela é muito injusta, né? Por exemplo, um professor paga, um trabalhador comum paga muito mais imposto do que os ricos do Brasil. E a gente, de fato, precisa redefinir isso. E nesse âmbito das reformas que Lula vem propondo, dentre elas a reforma política, é atrair partidos do Centrão, como, por exemplo, o PP, que é um partido de sustentação. Barbosa, o Brasil é uma democracia representativa, né? É um presidencialismo de coalizão. Ninguém governa sozinho, né? Só os ditadores governam sozinhos, né? É preciso fazer uma coalizão ampla para governar. É assim que funciona o jogo da democracia no Brasil e em qualquer país do mundo. Que o nosso regime é mentiroso, né? Porque é presidencialista e, no fundo, é parlamentarista, porque sem o Congresso o presidente não faz nada. Então, eu acho que essa hipocrisia tinha que acabar. Falar logo assim, não, vai ser parlamentarista, né? Porque aí, a gente, pelo menos aí, a gente tinha certeza que o Congresso que define, né? Porque os caras ficam fazendo jogo o tempo todo, rapaz. Lira até ontem tá fazendo jogo aí com o presidente Lula, como fez com outro presidente, enfim. É o Congresso sempre ditando a regra do jogo, né? E quando acontece o que aconteceu no Petrolão, no Mensalão, aí a culpa recai no presidente, quando ele é um refém do sistema, né? O Brasil gosta de imitar os Estados Unidos em tudo, né? Surgiu um Trump lá, surgiu um Trump tupiniquim aqui, né? E que esse Trump tupiniquim achou que não mandava em nada, que ele era a rainha da Inglaterra, porque ele é um sujeito de ascensão ditatorial, né? Sempre foi ao longo da sua história, não seria diferente estando na presidência. Tanto que falou um monte de besteira e fez, né? Tá aí as coisas que ele fez aí, as excrescências, né? Sendo depuradas agora, em biodigestores. Então o Brasil quer imitar os Estados Unidos em tudo. Lá funciona e tem uma relação direta, mas não na promiscuidade que há no Brasil. Existe uma forma ou outra de governar, senão um presidencialismo de coalizão. Dilma, ela foi, e inclusive agora ela foi inocentada das pedaladas fiscais, o Cunha arrumou um motivo e empichou, né? Afastou Dilma, né? E definitivamente do cargo. Agora o Tribunal de Contas da União disse, opa, não houve pedaladas fiscais, né? Mas por que Dilma foi cassada? Porque ela não teve mais sustentação política. Por que Fernando Collor foi cassado? Porque não houve sustentação política. Então, no Brasil, é o presidencialismo de coalizão, como você diz, é um falso parlamentarismo. Quem manda, de fato, é o parlamentarismo. Só que agora é diferente nesse governo Lula, como o último governo Lula, o Congresso hoje está mais forte. Foi pior com o Bolsonaro, que deixou a coisa correr, porque ele nunca foi gestor de nada. Só nas rachadinhas que ele fazia das vidas, né? Que sempre fez, não bem feito, porque descobriram tudo, né? Sempre fez assim. Então, a gente tinha o chamado orçamento secreto, né? Isso é um absurdo, com o STF acabou derrubando isso. Então, se a gente tem um orçamento e se o deputado tem direito de indicar, que indique as emendas, que ele não precise de um outro recurso para fazer indicações secretas e, às vezes, ser alvo de manipulações políticas, como foram aquelas emendas da educação que os caras pediam a contrapartida, não, pediam fazer uma espécie de crime, né? Crime de, não necessariamente peculato, né? Pediam em ouro, né? Os pastores, né? Que estavam ali fazendo aquelas articulações maliciosas na educação. Então, esse orçamento secreto lá no passado serviu para isso. Então, se tem orçamento, o orçamento tem que ser às claras. O deputado tem direito de indicar, a emenda é impositiva, isso é recente, Barbosa. A emenda impositiva é direito dele que ele indique, mas dentro do limite das indicações. Não que o sujeito relator tenha direito mais de 1 bilhão para fazer emendas como quer, dentro de contextos que não são transparentes, né? É isso que a gente pensa, mas o Brasil é um presidencialismo de coalizão, não há outra forma, né? Nós passamos, acho que em 1993, por um plebiscito, onde a população decidiu que fosse o presidencialismo. E lá estava, não sei se você lembra, estava lá o parlamentarismo, inclusive o momento lá monárquico, né? Que é a família dos Braganças, né? E o Brasil optou pelo presidencialismo, né? Então, esse é o modelo que a gente tem, é um modelo que está na nossa Constituição, e não há outra forma, a não ser que a gente venha aí com a proposta de plebiscito
para mudar a coisa. Eu, inclusive, sou defensor do sistema parlamentarista. Eu acho que ele é muito mais dinâmico, mas da forma como o Brasil faz política, da forma como o Brasil faz as eleições, isso também é muito difícil, porque recursos do fundo partidário para a eleição, ele fica na mão dos donos de partido, né? Que indicam como querem, como vai fazer com aquilo. Deveria ter uma proposta mais clara, né? Uma proposta equitativa para a distribuição desses recursos, né? E não ao bem prazer do dono do partido, né? Então, eu acho que isso acaba também prejudicando o jogo da política, né? Cidadão comum, por exemplo, Barbosa quer ser candidato a deputado, sai por um partido, vamos lá, o PL, que é o partido que tem mais recursos hoje do Brasil. O dono do PL na Bahia disse, não, vou botar todo o dinheiro em Bárbara, que é minha amiga, e se ela ganhar, ela está do meu lado aqui, vai fazer o que eu quero. Funciona assim, infelizmente, né? Eu acho que o Brasil deveria ter regras claras sobre a distribuição desse fundo para que qualquer cidadão pudesse concorrer, mas não é assim que funciona, não é qualquer cidadão, são cidadãos iluminados, entre aspas, que podem concorrer e evidentemente ganhar as eleições por conta desses fundos, né? E o Brasil não é um país democrático realmente, de fato e de direito, né? Porque eu poderia ter o direito de sair candidato a um cargo público, político, na hora que eu quisesse, mas não é assim que funciona, como você disse, né? O jogo passa pelos partidos, que passa pelos donos dos partidos, né? Que detêm o dinheiro, o poder, e ele que escolhe quem é o candidato ou o acordo que ele vai fazer com outro para poder ceder o partido, e quem quer ser candidato não tem outra alternativa, ou então não sai, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ser um candidato sem partido. Aqui você não pode. E isso eu acho um outro ponto negativo para essa questão de democracia. Você é obrigado a votar para ajudar a eleger os políticos, a ficarem famosos, ganharem muito dinheiro, né? E se não completarem às custas do povo, e depois inverte o papel. Parece que você é empregado do político, né? O político é seu patrão. É um negócio terrível, isso para mim não é uma democracia, esse país tinha que mudar. Eu sei que somos 500 anos apenas, estamos novinhos, engatinhando, né? Se formos comparar aí com outros países que têm uma história milenar. Mas já é hora, né? Eu acho que esse sistema aí tinha que haver aí, por parte do presidente, né, propor alguma coisa para mudar uma Constituição, para se fazer um novo modelo político, né, Roberto? Eu acho que está cansado esse modelo aí, né? Não, é verdade, né? O Brasil, a gente acha que é uma democracia plena, e até por conta que tem uma Constituição cidadã e tal, mas a gente tem algumas amarras que o Brasil precisa corrigir. Uma delas é a participação política, né? Eu sou defensor desse financiamento público, sou sim. Eu acho que é importante porque a promiscuidade com o privado é muito complicado, mas da forma como ele existe no Brasil, ele acaba sendo proibitivo de pessoas do nosso perfil de disputar uma vaga e de obter êxito e de chegar lá e defender uma bandeira. Mas aí você diz, o Brasil é um país jovem. Barbosa, tem outros países jovens que os Estados Unidos não são, né, jovens. Mas os Estados Unidos se organizaram de outra forma, né? O Brasil se organizou sob a batuta do governo português, cuja ordem era tirar o máximo no menor tempo possível, maximizando o lucro. E os nossos irmãos escravizados aqui, eles tinham uma intensidade de sofrimento muito maior do que nos Estados Unidos, que foi uma colônia e que as pessoas chegaram e juntas criaram o Estado, né? Foi tão terrível quanto, mas o Brasil foi muito pior. Então, no Brasil, o que é que falta? Aí a gente volta para aquela tecla, né? A educação. Eu acho que quando a gente chegar no nível de educação e que a escola do filho do pobre tem a mesma qualidade do filho do rico, como é nessas grandes democracias, como os Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, França, Itália, Espanha, em que o Estado investe muito no ensino básico, né? O ensino básico é aquele que vai das séries iniciais ao ensino médio, que nos Estados Unidos chamam de high school, né? Então, o que acontece? As escolas públicas, você vê na mesma escola, nesses lugares, o cara chegando de limusine e o sujeito chegando de bicicleta. O filho do rico no mesmo lugar do filho do pobre, nessa mesma escola de qualidade. Mas no Brasil é o inverso, né? A União investe muito nas escolas, nas universidades públicas, cujos melhores cursos
são frequentados pelas pessoas ricas que estudaram a melhor parte da sua vida em escolas de alta qualidade que o filho do pobre não consegue estudar. Por isso eu sou defensor que a gente tenha uma escola de qualidade, que a gente tenha uma escola sedutora. Esse passo que o prefeito Augusto dá é muito importante e a gente percebe a melhora significativa da escola. Mas a gente precisa, para além disso, a gente precisa de uma escola em tempo integral e de educação integrada. Poxa, se eu tivesse estudado, Barbosa, numa escola de tempo integral, de uma educação integrada, com certeza, talvez minha profissão fosse outra, né? Porque ele dá opções de escolha. No caso do filho do pobre, você não tem muita opção de escolha, ou quase nenhuma. Você vai apegar-se ou abraçar aquela oportunidade que passou na sua frente, né? Então, assim, a gente ainda passa muito pelo contexto da educação. É preciso investir em educação, investir de forma muito consolidada nesse processo. Caso contrário, a gente vai continuar tendo esses ciclos que o Brasil vivencia, né? Essa coisa muito anacrônica. O Brasil é um país muito anacrônico e isso reflete em todas as posições, inclusive na questão política. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, abrilhantando nosso programa, viu? E volte na próxima semana aí. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Forte abraço a todos. Obrigado, boa tarde, Roberto. Foi o mestre Roberto aí, ao vivo aqui no TV News, Bárbara. Barbosinha, daqui a pouquinho vai ter o quadro Gente de Vitória aqui e você acompanha agora uma matéria sobre a ação itinerante que leva assistência à população indígena Tupinambá do extremo sul da Bahia. A Defensoria Pública da União, DPU, realizou entre os dias 21 e 25 uma ação itinerante coletiva que levou assistência aos indígenas. A ação aconteceu na aldeia Patiburi, Tupinambá de Belmonte, no extremo sul da Bahia. O projeto piloto da Defensoria Pública da União para assistência à população indígena atendeu as 4 comunidades Tupinambá de Belmonte, com a participação dos órgãos das esferas governamentais como prefeituras, Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, Bahiaté, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação Pedro Melo, Superintendência Estadual Indígena, FUNAI, Receita Federal, Justiça Eleitoral, além das presenças da Polícia Militar, Polícia Civil, Universidade, Instituto dos Povos Indígenas da Bahia. Os serviços prestados aos indígenas contribuirão para o acesso às políticas governamentais, bem como aos demais benefícios. Os serviços oferecidos foram assistência jurídica, previdenciárias, eleitoral, emissão de RG, CPF, CAF, carteira de trabalho, regularização de entidades indígenas, dentre outros. Muito importante essa ação, porque a gente traz o reconhecimento de direito a esses povos que ficam tão distantes das nossas gerências. Então foi muito importante essa ação, porque foi regularizado, né, muitos CPFs junto com o título de eleitor. Novidade na UNEB é que teremos vestibular para 36 vagas na licenciatura intercultural em educação escolar indígena e mais 36 vagas na pedagogia intercultural em educação escolar indígena. Em nome da nossa superintendente Patrícia Pataxó Ranran, em nome também do nosso governador Jerônimo Rodrigues, nós queremos muito agradecer não apenas o convite da Defensoria Pública da União, mas também o acolhimento aqui da cacica Kátia, de todo o povo da aldeia Patiburi e também dos caciques das aldeias Tupinambá de Eunápolis e Tupinambá de Itapebi, que esteve aqui nesse diálogo com a gente durante essa semana. Durante o evento, houveram algumas rodas de conversas, onde se discutiu a necessidade de mais ações deste tipo para garantir a promoção de direitos nas aldeias. A ação itinerante da DPU, com diversos órgãos, quero aqui de antemão agradecer ao governo do estado por permitir que os tupinambás do extremo sul tivessem acesso a políticas públicas, que temos uma dificuldade enorme de alcançá-las. E essas políticas vieram até o território de Patiburi. Quero agradecer a Bahiaté, a SDR, pela presença aqui durante a ação itinerante da DPU.
Olá, estamos aqui em mais um quadro Gente de Vitória. Agradecer a Deus, né, por este momento, por este quadro, pela TVI, por todas as pessoas que fazem parte da TVI Itabuna. Agradecer a Eric Tadeu também, que faz parte desse quadro comigo. Vamos aqui falar de uma pessoa que tem uma história de vitória, porque nosso quadro é mostrar aquelas pessoas que venceram. E hoje temos aqui Antônio Paim, que ele faz parte do mercado imobiliário. E ele vai contar essa história dele, essa linda história que ele tem hoje, um homem que chegou aonde ele chegou, porque lá atrás, né, ele tem uma história, um começo. E chegou até aqui. E também, né, falar do pessoal que está aqui com ele. Tássio está aqui também, faz parte da equipe de marketing. E mais Brisa também, que está aqui, que faz parte da Paim, né? A empresa, a imobiliária Paim. E nós vamos falar com Antônio Paim. E ele vai contar essa história aqui para mim, Eric Tadeu. Porque já lá nos bastidores a gente começou a falar, eu já senti. A trocar figurinhas, né? A trocar figurinhas e dizer... Eu estou no caminho certo, trazendo gente de Vitória, estamos no caminho certo, Eric. Falando de gente que tem essa história na cidade. Então vamos aqui falar com esse guerreiro do ramo imobiliário, que é Antônio Paim. E ele disse que lá atrás, né, ele teve um começo que começou a trabalhar com 10 anos de idade. Seja bem-vindo, querido. Obrigado pela oportunidade. Fico muito grato a estar aqui na TVI, junto com essa equipe maravilhosa que vem fazendo um grande sucesso. Essa oportunidade é muito grande, né? Domingo passado foi o nosso dia, né? Dia 27, né? 27 dias. Mas continua, corretor é todo dia, né? A gente tem um trabalho, né, há 15 anos aqui dentro da cidade. Minha história realmente foi uma história de vitória. Deus me superou. Estou aqui hoje agradecendo a Deus a grande oportunidade, né, dos nossos clientes, dos amigos. E é isso aí. E olhando lá para trás, né, como você disse, né, Eric, ele falando conosco, que você começou a trabalhar com 10 anos de idade. Meu pai, na época, era ourive. Mas antes disso, a gente já tinha vendia calçado, sapato. E naquela época, cada um tem a sua história. E a minha é essa de trabalho, de luta. Eu acompanhava meu pai para as feiras. E sempre fui vendedor. Já era um bom começo já para ser o caminho de corretor. Muito bom. E vim trabalhando, né? Há 5 anos perdi o meu pai, né? Deus levou ele e fez esse herói aqui, esse guerreiro. Eu tenho meus 3 filhos que eu tenho uma dentista, tenho meu filho que é medicina, médico, tá fazendo. Qual o nome dos seus filhos? João Fábio, né, que está na faculdade de medicina. Larissa, que é dentista, Larissa Paim. E Tatiane, que terminou a faculdade de Direito, tá também já, graças a Deus, aí na Vitória. E sua esposa? Cíntia Araújo Lemos, uma guerreira. Faz parte da equipe lá também. Faz parte, ela que, na verdade, ela que é o poder de tudo, né? Ela é formada em administração, né? Tem também a faculdade de Direito. E ela é a mola mestre da empresa. Quando eu estou na rua, ela está no escritório. Né? E quando eu estou no escritório também, ela está na rua. A gente está aqui dividindo o trabalho. Nós temos outras cidades que trabalham também, como temos Ilhéus, temos Serra Grande, Barra Grande, Salvador. Então a gente está por aí. Nossa cidade, nossa matriz e nossa cidadezinha maravilhosa é Itabuna, né? Muito bom. Que é aqui onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu estou e eu vou ficar. Perfeito. Contribuindo, né, com a cidade. Certeza, com certeza. Itabuna, uma cidade muito forte. O comércio cada vez mais melhor, não para assim no nosso ramo imobiliário. Eu falo todo dia, né, alguns colegas, então vamos encarar, vamos trabalhar, né, vamos atender o cliente, vamos lutar.
a vitória só vem com luta, né? E eu sou aquele cara mesmo que eu sou teimoso, eu gosto de correr Vai mesmo. pra cima. Não tem hora pra mim. Muito bom. Então. Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Vitória já fez, às vezes, né, de fazer essa introdução, de te deixar relaxado, tranquilo. A gente sempre pede isso para o nosso convidado. Faça de conta que você está na sala de sua casa. A gente vai bater um papo aqui sobre o seu trabalho, o seu ofício, especialmente pela passagem do Dia do Corretor de Imóveis, que foi no último domingo, dia 27. Você é um dos profissionais mais bem-sucedidos nessa área em Itabuna e na região. Você falou sobre isso com a gente nos bastidores, né? Comentou que você não trabalha somente com imóveis na cidade de Itabuna, mas você trabalha também com a região, talvez até com o estado da Bahia inteiro. Eu queria que você contasse pra gente como foi que acendeu essa luz de que você estava caminhando para a área de corretagem de imóveis. Como foi que começou a se traçar essa estrada na sua vida? Então, quando eu estava trabalhando na cidade de Bicuí, e aí eu vim para aqui. Tinha um curso de corretor, eu falei, olha, eu vou fazer esse curso, porque eu gosto de vendas, e parecia comigo. E Cíntia falou assim comigo, vamos fazer o curso? Aí fizemos o curso, né? Fui na faculdade de Montenegro, na época, né? E aí viemos para aqui, instalamos como corretores, aí surgiu a nossa empresa Lemos e Paim. E graças a Deus nós estamos aqui até hoje, né, nessa vitória, trabalhando e mostrando o nosso trabalho, como sempre. Eu tinha já vontade de ser corretor, né? Eu também vim de carro, fui corretor de carro. Mas eu acharia que, na minha ideia, na minha cabeça, corretor, hoje que um cresce, né? Porque você ser um cresce, O não é registro corretor. profissional é imprescindível, né, Hoje Antônio? o corretor tem que ter o cresce, ele tem que ser corretor formado para, né, surgir a verdade, a realidade, você atender os seus clientes, né, com eficiência, né? E tudo sempre eu procuro, todos os clientes, procure um corretor que tenha um cresce, que seja um corretor de verdade. Uma curiosidade, Antônio, do momento em que se entra no coração o desejo de se trabalhar com corretagem de imóveis, até o momento em que você consegue o seu registro, quanto tempo se leva para você se formar e ter o seu registro? Hoje tem vários cursos, tem um curso, né, de 6 meses, na minha época eu passei quase 2 anos, né? Praticamente hoje uma já faculdade, né? Tinha um curso, hoje você faz, né, é diferente. E assim, né, então eu acho que toda profissão você tem que ir para a rua, né? A pessoa faz medicina, ou a pessoa faz um direito, uma faculdade, mas ele vai tomar o curso, ele vai a júri, ele vai passar por um teste, né, o corretor, ele vai começar a conhecer o trabalho mais na rua, ele vai encontrar o cliente, ele vai trabalhar o curso, ensina a base, né, e você agora vai mostrar prática, a sua vontade, né? Tem que ter vontade de ser, né, não faça nada que você não queira fazer. Se você quer ser corretor, vai ser corretor. Tem que ter amor também, né? Médico, vai ser médico. Se vai ser advogado, vai ser advogado. Então, assim, você tem que ter amor pela sua profissão de trabalho. Trabalho é profissão, muito, é ter o amor. Não adianta você ter uma profissão e não ter amor pela profissão. Porque lida com muita gente, tem que ter paciência também. Isso, e além disso, é uma coisa que você tem que ter simpatia, né? É uma coisa que você tem que entender que o cliente é seu patrão, ele está comprando na sua mão e você tem que ter, né, postura com ele, você tem que ver o que ele gosta, o que ele não gosta. Paciência. Né? E aí segue, né? Porque nós estávamos falando, né, lá nos bastidores, que o corretor, ele realiza sonhos, né? Corretor realiza... É isso. Eu vendo sonho. Você vende sonhos. Quantas pessoas estão lá na Lemos e Paim atualmente? A Lemos e Paim é uma imobiliária que hoje tem uns 6 né, funcionários e corretores são 6 hoje. Eu perguntei porque você falou
da paixão que a pessoa precisa ter pelo seu ofício, e a gente sente isso em você quando você fala do trabalho que você realiza, né? E de um outro modo também, você estava conversando com a gente que você meio que puxou sua família para essa paixão junto com você, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem médicos na sua família, você tem, se eu não me engano, você iria ser advogado, mas de alguma coisa o destino acabou te direcionando para a área de corretagem, né? E de alguma maneira o tempo em que você fez o curso de Direito te deu o subsídio para que você de alguma maneira fizesse o seu trabalho de corretor de imóveis de uma maneira um tanto quanto mais eficiente e diferenciada em relação a outros profissionais. Então fala sobre tudo isso com a gente, por favor. Como eu te falei, a faculdade de Direito, eu cursei, né, e eu tive meu pai doente e eu não pude terminar porque eu tive meu pai, né, de câncer, e aí eu tive que dar ajuda, suporte ao meu pai. Mas a faculdade de Direito também ajuda no mercado imobiliário, né? Tudo faz parte, né? Junto os dois. Mas quando eu fiz ser corretor, eu pensei que era fácil. Aí vou ser corretor, eu vou botar uma placa ali, eu vou vender, eu vou... Mas não é fácil. Corretor, como eu já disse, é muito trabalho, é o dia a dia, você com o cliente, ele não gosta de uma casa, ele não gosta de um terreno, você tem que levar para várias. Né? Tem que até chegar o metro, né, deles assim, eu gostei, eu amei, eu adoro, viu? Quando o cliente fala assim, amei, pai, aí ali já foi a venda. E depois fica um vínculo bom, né, com aquela pessoa que você vendeu, né? Porque quando você... Ou alugou, né? Quando você sai com o cliente... E ele fala para você assim, eu não gostei. Aí você fica triste, eu não gostei daquele, então vamos consertar. Eu vou agora procurar o melhor, o que ele quer. Então eu vou no sonho dele, até dar certo. E a venda é assim, a venda não é no dia. O cliente vai olhar, eu quero olhar mais, eu não só olhei um, estou olhando vários. Então eu fico, não é ser fácil ser corretor. Mas é uma profissão bonita, eu adoro minha profissão de corretor. E já aconteceu de você acertar de primeira? O cliente chegar, olha, pai, eu quero uma casa assim, assim, assim. Aí você meio que visualiza aquele imóvel que já está ali no seu catálogo. Eu vou levar esse cliente para ver aquele imóvel. E naquele imóvel é essa. Já aconteceu? É uma alegria tão grande. Porque vem a venda, né? E vem também, né, o cliente, né, gostou, ele amou aquilo ali. Era tudo o sonho que ele queria. De chegar e dizer assim, não quero nem ver outras casas, pra mim é essa. Várias vezes. E a gente fica satisfeito, né? Porque o cliente gostou, o corretor vai correr atrás da documentação. Aí vem a parte burocrática, que vocês cuidam disso também. E isso é o mais importante. Nós, como os corretores... Deixar tudo bonitinho, né? Procure um corretor que tem um Cresce. Corretor que não tem um Cresce não é corretor. Corretor tem que ter o Cresce. É tão fácil. Cresce, para quem não sabe, gente, algumas profissões, a gente sabe, elas são regulamentadas por conselhos próprios. Acontece com os advogados, acontece com os médicos, acontece com os enfermeiros e acontece também com os corretores de imóveis. E no caso da corretagem de imóveis, nós temos o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Não é isso, Antônio? Isso. E é importantíssimo que haja esse conselho regulamentando, porque isso atesta a capacidade daquele corretor de passar as melhores orientações e as orientações adequadas para os seus clientes. Não é isso? E como é que você vai pegar um documento seu e dar a uma pessoa que não é um corretor? Não é isso? Um profissional, verdade. Né? Identidade, documentação, né? Nós temos conselhos e o corretor errar, ele vai pagar pelo erro dele. Então, eu aviso muita gente, né? Porque a gente, o dia a dia trabalhando, a gente vai vendo muitas coisas que vai acontecendo. O cliente chega chorando, eu comprei uma casa e não comprei na mão do corretor e tá faltando um documento e era de herdeiro, eu não sabia e deu uma confusão e tal. E por que não veio até o corretor? Agora o corretor presta, né? Não é isso? Uma pergunta, isso se deve, por exemplo, eu já vi notícias, Antônio, na televisão, no jornal, nos jornais, nos blogs, por exemplo, de pessoas que passam 6 meses planejando uma viagem, aí querem alugar, não querem se hospedar em hotel, acham mais, né, o custo
o custo-benefício fica melhor se ela alugar uma casa e naquela casa ela se instala para passar uma semana ali naquela cidade que ela está visitando. Mas chega lá, que ela vai no endereço que ela acha que é a casa que ela alugou, chega lá e o dono da casa não está sabendo, aquele aluguel é furada, aquilo não é exatamente como foi combinado e a pessoa fica a ver navios. Isso é falta da pessoa ter certeza absoluta de que aquela pessoa com quem ela está conversando é um corretor, é uma pessoa confiável. E como se identifica aquela pessoa que definitivamente é um profissional qualificado e confiável? Essa resposta é uma boa resposta e está acontecendo várias coisas, né? Sempre você, quando for comprar uma casa, ou comprar um apartamento, ou for alugar, ou uma temporada na praia, acesse direitinho, vê o nome da empresa, se realmente é registrada, né? O corretor tem um Cresce, a empresa tem também, e tudo é fácil, para você não chegar, porque onde é que existe muitos problemas, é nisso aí, chega no verão principalmente, a pessoa bota uma casa linda de praia, de piscina, né? E eu vejo muitas matérias e sobre isso também. E acontece que ali é tudo um golpe. Você acaba depositando dinheiro, né? Não sabe para onde você está depositando aquele dinheiro. O cara faz uma postagem bonita, uma filmagem bonita. E ali a pessoa se encanta, como você acabou de dizer, e acaba fechando o negócio. Isso acontece muito mesmo. Procure o corretor, procure a imobiliária, que você está seguro. Lembrando que o corretor ele não trabalha somente com vendas, ele trabalha também com aluguéis também, né? Isso. Aluguel, temporada, né? Aluguéis também, venda e tudo. E administração, a gente também faz administração. Também, sua empresa. O que é administração é que você tem o seu apartamento, como a gente tem vários, o cliente está na Itália, está na França, em algum país, outro país, ele deixa a imobiliária que a gente vai cuidar daquele imóvel dele, e aí ele vai ficar tranquilo, né? A gente vai acompanhar condomínio, vai acompanhar água, vai acompanhar luz, IPTU e tudo, os documentos, os trâmites, e para poder o cliente ficar sossegado. Então, ele só vai receber o dinheiro. Nesse ramo imobiliário em Itabuna, houve um grande crescimento. Você começou há 15 anos atrás, não foi? Foi isso. Então, de lá para cá, houve assim um grande, né, números de pessoas que migraram para essa profissão. Tem médicos que migraram, advogados que migraram também. Tem. É a profissão, como eu disse, né? Ser corretor é fácil. Se manter na profissão é que é difícil. Se manter na profissão, você vai ver. Tem muitos que vê que até chega até a desistir. Eu sempre digo, faça o que você gosta de fazer. Ame sua profissão. Eu amo a minha profissão. Eu sou apaixonado em ser corretor. Eu queria falar sobre essa explosão, Antônio, mas eu queria falar sobre essa explosão já numa outra perspectiva. Nesses 15 anos de corretagem que você coleciona aí na sua biografia. Itabuna mudou de 15 anos para cá. A gente passa pelo centro da cidade, em cada canto que você olha, você vê um prédio novo sendo construído, você vê um condomínio novo sendo construído, você não tem um lugar em Itabuna onde não haja um canteiro de obras na área de construção civil, principalmente nessa parte de apartamentos, residências, etc. e tal. Essa grande quantidade de novos condomínios e prédios que nós temos em Itabuna significa que o mercado está aquecido? Tem gente suficiente para comprar esses imóveis todos? Tem. Itabuna é uma cidade que hoje é a cidade da faculdade. É isso. E Itabuna vem muita gente de fora. Então, professores também, né, que vem de fora também. Muita gente. Itabuna é uma cidade, como eu disse, a cidade que hoje eu atendo Goiânia, atendo São Paulo, atendo Minas Gerais. Tá dizendo aí que Itabuna já tá metade Minas e metade Bahia. Tem muito mineiro já aqui. E que seja bem-vindo, viu, gente? Vocês aqui é um sonho, a nossa cidade, receber de qualquer cidade. Adoro quando vem uma pessoa de fora para cá conhecer a nossa cidade. Vem coisas novas também. A cidade de Itabuna é uma mãe, é uma cidade que
que a pessoa bebe a água e não quer mais ir embora. Eu conheço muitos clientes meus que alugaram em minha mão. A gente costuma dizer que é o visgo de jaca que existe por aqui, que gruda na pessoa e não sai nunca mais. Nós estamos aqui perto do litoral, da praia, não é isso? Pertinho ali. Itabuna tem um shoppingzinho, tem as festas, tem aquelas coisas, a cidade também... Você é de Itabuna, Antônio? Sou, nasci e me criei aqui. Muito bom. Na bairro da Mangabinha, né? Você falou, não foi? Nasci na Mangabinha, fui criado no meu bairro, né? E estou aqui hoje. Hoje Olhando, eu moro, né? Hoje eu moro no Góis Comum, né? Graças a Deus, a meu dom Deus, né? Tenho hoje meus escritórios e na luta com Qual a fé em cidade você Jesus. tem escritório? Olha, Itabuna já temos já, o nosso já é que é a matriz. Fica onde? E no Jardim Dó. O de Léus está sendo inaugurado já, porque a gente está fazendo uma arrumação nele. E aí agora o próximo é Porto Seguro. Vai ser muito bom lá, viu? Nós estamos de olho em Porto Seguro, de olho em Raia da Ajuda. Já trabalha com Itabuna, Ilhéus. Você estava conversando com a gente ali nos bastidores que vocês trabalham com imóveis também em Itacaré. Itacaré. Muito procurada. Muito procurada. Porto Seguro. Porto Seguro, Barra Grande. Nessas cidades todas, é mais aluguel, mais vendas ou tá metade? A venda, ela tá em todo lugar, né? E o aluguel também. Do aluguel sai a venda. O turista vem passear, ele gostou, namorou a cidade. Tem um terreno aí, me mostra aí, Meu vai construir, corretor, não é? Gostei muito de você. Sensacional. Você é muito simpático. Me arranja aí uma casa, um negocinho para mim comprar, que eu quero fazer um investimento aqui. E aí, né, a gente está aqui, porque o aluguel realmente agora cresce nos litoral, né? Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro, né? É um grande momento agora de um grande trabalho, né? É muito trabalho também para o corretor, né? Porque você vai fazer vistoria, né? Aquela coisa toda, e vem muita gente. Tem casa que se aluga, aí eu já vou explicando, porque a pessoa fala para você, eu quero alugar uma casa. Quantas pessoas é? 8 pessoas, aí traz 20. Nossa. Então a nossa imobiliária é regra, a gente trabalha com regra. Passou um documento bonitinho, porque o dono também fica satisfeito, né? Quando a pessoa sai, que ele entrega a casa para você, entrega do mesmo jeito. Então tem vistoria de garfo, de faca, de prato. Imagine, hein? Então é um dia, estou dizendo, é um dia todo uma vistoria. Administração, né? Que você É uma administração, quer dizer, Muito a gente está alugando, a gente tem que alugar e terminar. E dar tudo certo. A gente não pode fazer um serviço, você não recebeu pelo serviço, não foi contribuído pelo serviço, sua empresa não recebeu, então faça um trabalho. Uma assessoria mesmo, né? Não é isso? Então você sai de lá todo tranquilo, né? O cliente vai, também o outro vai te procurar, né? E por aí começa. Muito bom. Muito bom. A gente lembra, pessoal, você que está nos assistindo em casa ou pela internet, que o quadro Gente de Vitória, aqui pelo programa TVI News na TVI, ele é transmitido pela TVC no canal 24.12, você pode assistir em Ilhéus ou em Itabuna, você pode acompanhar a nossa programação através do canal TVI News Play no YouTube e participar do nosso chat lá no YouTube mesmo, mandando suas perguntas, comentários ou através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do quadro Gente de Vitória, que é o 73988093838. Já temos algumas perguntas chegando aqui para você, viu, Antônio? Oh, que bom. Desde antes da gente entrar no ar, a gente já tinha algumas perguntas. Que ótimo, que ótimo. E a gente, eu adoro. Daqui a pouco, tenta fazer um bate-pronto contigo nessas perguntas que estão chegando aqui. Adoro. Tá certo? Antes da gente começar com essas perguntas dos nossos telespectadores, eu queria que você comentasse o seguinte. Ontem eu estava assistindo num telejornal uma reportagem que vem justamente de encontro com essa entrevista que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que falou justamente sobre aquela crise que está acontecendo no mercado imobiliário, porque as pessoas não estão mais com aquela tendência de guardar dinheiro na poupança para investir em imóveis. Né? A reportagem utilizou como ilustração um personagem que tinha feito o pagamento de 80% do valor, né, com o dinheiro que estava na poupança,
mas por algum motivo que eu não sei lhe explicar exatamente agora, ele não conseguiu receber o apartamento dele como ele gostaria. Mas independentemente disso, as pessoas estão perdendo esse costume de guardar o dinheiro para investir num imóvel. É exatamente assim que está acontecendo? Como é que você avalia esse mercado imobiliário? E essa parte, juntar dinheiro para comprar um imóvel, é esse o caminho para poder conseguir chegar lá? Olha, é uma poupança. Se você comprar um apartamento hoje e sair do aluguel, já é uma... Porque assim, eu vejo meus clientes, é difícil porque a prestação tá cara, né? Tem a taxa Selic, né? Quando ela aumenta, né? E fica mais fácil de comprar, né? O juro vai mais baixo. Mas assim, olha, eu acho que o cliente, ele tem que comprar. Porque você já pensou você pagar um aluguel todo mês? Você pagar uma coisa que não é seu? Lembrando que hoje tem faixas de imóveis para todo mundo. Para todo mundo. Né? Especialmente com os programas do governo federal. Isso. Então, o que acontece? Nunca vai ficar ruim. Eu tenho certeza, porque o mercado imobiliário é uma coisa que, se você pensar bem, você vai comprar uma casa e você vai sair do aluguel. Você não vai ficar mais no aluguel. É uma poupança. Você compra uma casa por 300 mil, daqui a um ano ela vale 400. O que você está pagando, você está tendo o seu dinheiro rendendo mensalmente. Então você está pagando um aluguel. É tanto que tem muita gente que tem um FGTS parado. Pode pegar seu FGTS. A oportunidade. Porque é uns momentos, né? É um dos pouquíssimos casos em que o governo federal e a lei, a legislação permite que você tenha acesso, né, ao seu FGTS. Isso. Né? São casos muito específicos, ou em casos de doenças terminais, ou para comprar um imóvel, ou para reformar um imóvel, né, próprio. Isso. Ou para casar também, parece que ainda tem, né? Para não casar, tem mais? eu Não pega mais, não olhei, mas eu vou olhar. Não, acho que não, só para... Mas antes era assim, pegava o FGTS para casar. Para casar? Sensacional. Sim, eu não sei se está assim ainda, mas se não for, eu gostaria que seja. Mas essa seria bom, viu? Ia ser uma ideia muito boa. Seria bom. Tá? Antônio, uma pergunta básica. Sim. Tem gente que tem medo de comprar um imóvel na planta. E aí você chegou lá. Por que a pessoa tem medo de comprar um imóvel na planta? Procura uma empresa realmente que tenha já um bom tempo de mercado, que tenha uma grande responsabilidade. Uma construtora também, uma construtora com nome. Um construtor que realmente... Aqui tem muitos empresários em Itabuna, muito bom. Eu nunca vi construção para trás, a não ser algumas que teve da Caixa, que fizeram, aquelas que não fizeram, terminaram, né? Mas aqui não são aqueles mesmo que teve aquele problema. São casos isolados, né, Antônio? É quando muito acontece difícil de uma construtora não conseguir entregar um imóvel, ou um prédio, ou um condomínio. É isso, muito bem. São casos raros. Procura saber o nome da empresa. Tem muita gente boa aqui, dono de construtora em Itabuna, né? Tem muita, eu não posso citar nomes das empresas. Claro. Mas tem empresas, muita empresa de alta confiança que você vai comprar e você não vai ter problema. Porque a empresa que já tem nome, a empresa que já vem muito tempo no mercado, é uma empresa que realmente tem crédito de você. E o corretor também vai conversar com você, ele vai lhe explicar direitinho como é que vai ser, né? Comprar na planta não é ruim não, é muito bom. Imóvel na planta custa mais barato do que aquele imóvel pronto? É o mais barato, é por isso, ele sai mais barato. Agora tem a espera, né, que você vai esperar. Sim. Possa ser que demore mais um pouco, porque tem chuva, está construindo, daqui a pouco, a tua entrega daqui a um ano, aí a empresa não termina, aí demora mais uns 2 anos, ou 1 ano e meio e tal, porque sempre atrasa, não deixa de bater a meta, mas a empresa com nome, você está despreocupado, você está vendo o prédio, sempre vai para o prédio, ver se está realmente construindo, se está movimentando, não é isso? E o nome, tudo é um nome. A empresa que você vai comprar, você tem que saber, é como uma peça, essa marca é tal, essa marca é tal. Verdade. Então você tem que pegar uma marca boa, para depois você, eu comprei a peça ruim. Então a empresa, uma marca boa, pode ter na certeza que é sucesso. É credibilidade. É vitória. É vitória. E eu tenho dito muito para os meus clientes.
muitas vezes o cliente quer comprar um terreno. Eu quero construir. É ótimo construir, que você faz a sua casa do seu jeito. Mas muitas vezes também você acaba também comprando um terreno, né? E muitas vezes não bate o valor que você pensava e para a obra. Para a obra. Existe né? muito mesmo. Então, muitas vezes você comprar pronto, saindo da responsabilidade, é melhor. E traz um arquiteto. Faz uma reforma, muda algumas coisas. Né? Isso é uma instrução. Pega uma coisa já andado, né? E você vai ficar tranquilo. Porque depois você, assim, vou gastar 200 mil. Aí você chega a 240 mil, 250 mil não gastou. Aí vai gastar mais. Você já pode pensar, quando você começa a fazer uma casa, você vê aquele lustre bonito, você vê um porcelanato, eu quero botar aquele. É verdade. Eu quero aquele. Então a obra já começa a aumentar. Com certeza. E aí você, quando for, mas eu faço do meu jeito, eu vou fazer, eu vou construir, mas o gasto. Vou querer um closet bem. Sempre. Não tem jeito, ó, construção é uma coisa que não é. Você não para. Você não para. Eu construí um prédio há pouco tempo, um prédio que eu fiz. Eu falei assim, eu vou gastar tanto, mas não teve jeito. Eu quero fazer bem feito. Eu não sei deixar para trás. Você construiu para aluguel? Eu construí para alugar. Mas eu quero um porcelanato bom, que ninguém bota. Mas eu quero deixar lá. Um dia quando eu for vender, o cliente vai olhar, eu gostei. Lembrando que imóvel também é um tipo de investimento, não é, Antônio? Grande. Imóvel se desvaloriza ou se valoriza no decorrer do tempo? Como é que você avalia Só faz valorizar. essa flutuação de mercado? Não cai. Não cai. O que a primeira coisa que você tem que fazer é saber comprar. O imóvel que eu compro por 100 mil hoje, eu posso vender por 120 mil daqui a algum tempo. Você tem que procurar um local bom, pra você não perder. Lugar bom você vende bem, lugar ruim você vende mal. Né? Se você conseguir um apartamento numa boa localidade, a tendência dele é vender mais rápido. Se ele for num lugar ruim, ele não vai vender. Vai demorar mais. Então sempre compre num lugar bom. Sempre vi um apartamento bom, um local bom, para você comprar um apartamento do seu realmente, no seu padrão. E que seja coisas boas, para você depois ter um gasto. Um amigo meu comprou um apartamento há pouco tempo. Ele falou, pai, só que entrou numa troca. Eu lhe procurei, mas eu não tinha o valor. E hoje eu estou gastando muito mais. Eu gastei já o preço do apartamento. Aí e o local também não é bom. Então, com o que ele gastou, então vai empatar o dinheiro ou vai perder. Apartamento, se você comprar ele 300 mil, daqui a um ano é 400. Local bom. Se comprar por 200, é 300. Se comprar por 500, 600, 700. Com um ano. Um ano ele já sobe. Não cai. É difícil. Agora tem que saber comprar. Né? Muito bom. O corretor está aqui à disposição. Agora, por que essa mesma flutuação de mercado, Antônio, a gente não consegue observar em relação aos aluguéis? A gente sabe que são duas coisas muito distintas e bastante diferentes. Mas um imóvel para venda, ele se valoriza muito mais do que o imóvel que você coloca para aluguel, até porque o aluguel ele precisa atender a índices específicos de inflação do ano e por aí vai, essas questões todas. Como é que você observa essa diferença, né, da pessoa que aluga um imóvel e observa que às vezes a flutuação de mercado ela é maior no aluguel, porque há reajustes anuais e aí ela acaba de alguma maneira sendo de alguma forma instigada mais a ter que investir uma parte maior, né, dos proventos que ela recebe, porque ela paga o aluguel e às vezes ela nem pensa que aquele dinheiro que ela investe no aluguel poderia estar investindo justamente num imóvel próprio. É isso. Geralmente, eu vou falar sobre aluguel. Aluguel tem um condomínio. Geralmente, a pessoa quer alugar uma casa ou um apartamento e ele tem que pensar também no condomínio. Além do aluguel, tem um condomínio. Então, um apartamento hoje de R$2.000, um condomínio de 900,
ele vai para 3 mil. Não é isso? Então tudo é custo, vem IPTU, vem luz, tem tudo. Então vai quase 4 mil reais de aluguel. Muitas vezes, quando você compra um apartamento, eu acabei de falar no instante, você tem, para não perder, né? Porque você, no Rio de Janeiro, eu estava estudando o aluguel de uma sala lá, no Rio, o cara estava pagando o condomínio. O condomínio era 2 mil e ele tinha que alugar por 2 mil para pagar o aluguel, trocando dinheiro. Você entende? Entendi. Imagina. Então, quando você vai receber aquele dinheiro do aluguel, é lá embaixo. É parecido com aquela história que a gente sempre conta. Você deixar de almoçar para poder jantar, ou pegar a comida do almoço para poder garantir, né? Você não janta, mas almoça, ou almoça e não janta. O que você acabou de falar, entendeu? Então é isso aí. Então, na hora de comprar para fazer investimento para alugar, né, procure o preço, né? Porque tem um condomínio, então você não tem só aluguel. Você tem um condomínio, você tem IPTU, você tem água, você tem luz. Realmente, tem gente que aluga os imóveis para poder pagar o condomínio, para não ficar parado. Porque se ficar fechado, ele vai ter que estar pagando o condomínio. Isso, então, isso, realmente, esse é o investimento, né? Dependendo também do apartamento, o apartamento, ele valorizado, como eu te disse, ele nunca vai perder o valor. O patamar daí ele vai ser aquele e acabou. E o aluguel é um preço bom, não é ruim. Um apartamento de 3 mil reais, um condomínio de 900, você coloca 2 mil no bolso. E 2.100 você vai ficar livre do condomínio e livre do IPTU. Ainda vai receber aqueles 2 mil. Não é ruim, é bom. E o condomínio é uma coisa que você também tem uma piscina, tem uma academia, tem um salão de jogos. Piscina, academia, segurança. Tem uma quadrazinha. Segurança, Tem a segurança. Então vale a pena. Hoje é segurança. Quando a pessoa quer um apartamento, a pessoa procura logo segurança. É sempre que eu digo. Ô, Eric, e aí o WhatsApp, como é que tá? Vamos lá. As perguntas. A gente não vai ter tempo para as perguntas. Eu já tinha separado aqui algumas das perguntas. Da primeira da Sandra Regina. Você meio que já conversou um pouco sobre isso, mas ela é mais direta na pergunta dela. Sandra Regina, que está assistindo a gente no bairro São Caetano, aqui em Itabuna. Antônio, quais são as responsabilidades legais de um corretor de imóveis? O que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer? O corretor, ele tem que fazer a venda, o aluguel. O dono fica responsável para fazer o contrato ou a empresa fazer. Geralmente, a gente faz o contrato, o corretor, como eu faço, passo para o dono vai olhar, muitas vezes ele quer fazer o contrato dele. A responsabilidade do corretor é apresentar o seu trabalho certo. É consulta do cliente que você vai alugar, saber o cliente, as condições financeiras para alugar seu imóvel, se realmente ele tem condições, e as consultas. Fiador, né? Para depois você não chegar e ter problema mais tarde. Tem que ter fiador, né? O fiador é uma coisa que muito boa, mas tem um calção também e tem um seguro fiança. Fala um pouco dessas três coisas, só para a gente entender didaticamente o que é cada uma delas, doutor. Pronto. O fiador é aquele que vai responsabilizar pelo imóvel, pela sua pessoa. A segunda pessoa vai ser ele. Se você não garantiu, se você não pagou o aluguel, se você não pagou as coisas em dias, destruiu o apartamento, quebrou, deixou sem pintar, quebrou torneira, o fiador é responsável, no momento até o locatário não resolver. Se ele não resolver, o fiador vai responder esses atos, né? Nós temos... Pelos prejuízos, no caso. Agora, tem muita gente que eu recebo de fora. O calção. O calção é aquele dinheiro que fica uma reserva na mão do dono até ele entregar o apartamento, que seria 3 calção. Um calção que fica lá guardado. Quando você sair, o dono devolve o dinheiro de volta. Por quê? Geralmente, a pessoa não mora aqui na cidade de Itabuna. Aí mora não sei aonde, fora da cidade. Aí muitas vezes o dono não quer um fiador de fora. Então existe o calção para poder o aluguel ser feito. No caso
o dono não aceita calção ou não tem um fiador, pode fazer o seguro. O seguro fiança que você falou. A gente faz também. Então aí não tem como o cliente correr. Deixa eu ver se eu entendi. Tanto calção quanto fiança é como se fosse um dinheiro à parte que o cliente disponibiliza para, caso seja necessário, a depender, por exemplo, um contrato de aluguel, houve algum prejuízo, aquele dinheiro que foi adiantado ali, que está guardado, ele pode ser utilizado para poder cobrir o prejuízo que foi cometido. Isso. É isso? É esse o raciocínio? Com certeza. Porque é o seguinte, como é que eu tenho uma casa e vou alugar para uma pessoa e a pessoa aluga a casa, aquela pessoa tá certo, ele é responsável pelo aquele. Mas ele vai embora, deixa lá. Então a gente vai ter que, chamar ele. Ele já tendo dois, você tem um fiador e o locatário, você já tem uma segurança. Porque o fiador, ele vai responder pela garantia do imóvel. E o locatário sai fora. O fiador, com todos os documentação em dias, a gente pede garantia do fiador. No caso, o dono não aceita o fiador, existe o calção. O calção fica lá guardado. No final, tem que pintar o apartamento, pode ser descontado. Calção são quantas? 3 meses de calção. 3 meses. Pode ser descontado. O calção pode ser descontado. Se tiver tudo certinho, usou o imóvel, entregou o imóvel certinho, aquele dinheiro é devolvido. Eu tenho aquela fiança lá, eu quero terminar a pintura e tal. Não tem problema. A gente vai descontar. E o fiança, seguro fiança também é ótimo. A parte do aluguel. Agora vem a parte da venda. Vamos lá na venda. Vamos lá. A venda, porque é o que a gente respondeu, a venda, o corretor, ele tem que tirar os documentos certos, a certidão, para ver se tem alguma restrição, se tem alguma penhora, se aquele apartamento, ou casa, ou seja, o terreno, ou fazenda, uma coisa tem que estar tudo em dias, que é a parte do corretor, passar para o comprador, e aí dali, estando tudo certinho, aí vamos fazer a escritura. O corretor acompanha o cliente até o final da venda. E quando fecha, tão bom, né? É alegria. Tudo certinho. Aí você fica feliz. O Pedro Ribeiro, ele está no Gosto Comum, aqui em Itabuna também. Ele faz uma pergunta, e em cima da pergunta dele eu já engancho outra pergunta que me veio aqui na mente. Quais os serviços que um corretor de imóveis pode oferecer, além da intermediação de compra e venda? Aí vem a seguinte situação. A pessoa construiu uma casa, ou um imóvel, ou um prédio, mas ela construiu, ela não é arquiteta, ela não é engenheira, ela é conhecedora do assunto, E aí pegou aquele terreno ali, só tem a escritura do terreno, mas não fez absolutamente nada em relação à legalização do imóvel depois de construído. O corretor, ele pode ajudar na legalização da documentação daquele imóvel depois de construído, digamos assim, por autodidatismo, ou Antônio? Aí, cada caso, pra gente estudar. No caso dele aí, ele tá com uma obra, tá sem a documentação. Pode sim, o corretor faz essa parte. Ele pode ir pro cartório, ele pode buscar os documentos e averbar, aquela obra ou aquele prédio ou casa, seja o que for. Muitas vezes aqui em Itabuna tem muito isso. A pessoa começa ter um terreno, mas não averba, não averba a casa. E quando você vai vender pela caixa, não passa. Então tem que terminar. Você tem que ir pro cartório. O corretor pode fazer. Ele só não tem, ele não pode. Também, Antônio? Desmembramento de imóveis, você faz. A pessoa construiu um prédio, aliás, começou com uma casa. Aí dessa casa fez um primeiro andar, aí o filho começou a morar no térreo e ele se mudou para o primeiro. Depois do primeiro construiu o segundo porque nasceu mais um filho. Aí o filho foi passar a morar no segundo. E de repente você vê um prédio familiar, tá ali todo construído, todo bonitinho, mas o terreno está no nome de uma pessoa só. E os apartamentos todos, eles não estão averbados. Pode sim. Pode ajudar nesse sentido. O corretor também é documentista, ele pode fazer. É a área dele. Agora, essa parte também vai entrar o arquiteto,
porque tem que fazer a planta, tem que fazer tudo. Entra um pouquinho de cada, né, matéria aí, né, para poder terminar Aí vem a pergunta da Mariana. Ela não fala o sobrenome dela e nem onde ela mora. Ela pergunta: o corretor de imóveis, ele precisa ter conhecimentos técnicos sobre construção e arquitetura? Quando eu tomei meu curso, eu tomei, né? Mas cada um na sua alçada. O corretor é o corretor, engenheiro é engenheiro, arquiteto é arquiteto. Mas você toma o curso, mas você não tem o poder de assinar nada que é da engenharia e nada de arquitetura. Só tem como corretor. Eu vou assinar o que eu posso fazer. Se precisar de um arquiteto, você vai e chama alguém? Nós temos arquiteto. Temos, ok. sim. Temos, porque é parceria. O arquiteto é uma parceria. Procure o arquiteto, ele procure Paim, procure o engenheiro, procure... Né, para poder... Fazer uma avaliação, uma avaliação, quem faz sou eu. Eu posso fazer. Né? O David, ele também não nos conta onde ele mora. Mas ele pergunta: é possível, Antônio, realizar a corretagem de imóveis online? Sim, né? lógico. A gente mora em outra cidade, lógico. Quer vir para cá, ou mora aqui e quer ir para outro lugar. Acabei de vender, quinta-feira, um apartamento para uma cliente nossa na França. Hoje Como é tudo online. Como é que você faz para conhecer um apartamento? O cartório. Agora me veio essa curiosidade, Antônio. Como é que você faz para conhecer um apartamento na França e vender esse apartamento na França para uma cliente sua que está aqui no Brasil? Você vai fazer uma filmagem, né? Faz uma filmagem bem feita, mostra tudo direitinho, metragem, mostra todo o apartamento e a cliente vai olhar. E geralmente esses clientes que já moram aqui, tem alguém que mora aqui. Sempre tem alguém que mora aqui. Sua rede de contatos aí também ajuda eles bastante, mandam, né? olha lá e tal. Eu fico olhando, acessando, eu vi esse apartamento, eu gostei dele e tal. Eu quero ver aqui e tal. Ah, tem um corretor e tal. Vamos procurar ele. E aí você passa toda a confiança para ele. Realmente você é corretor, é um profissional. É como eu digo, compre com um corretor que tem um CRES. Já acabei de falar, corretor oficializado. Que tem muitos aí que faz aquele papel. Essa coisa de comprar um apartamento ou imóvel num outro país. Aí vem a questão da taxas cambiais, mudança de moedas, leis. Você fala em outro país. Como é que você... daqui eu não posso. Aqui eu posso. Ele vende daqui para alguém de lá. Sim. Daqui eu posso vender. Lá eu não tenho como. Entendi. Mas aí a minha dúvida é: você vende um apartamento, digamos, como você falou há pouco, na França. Isso. Mas você busca as informações sobre qual é a cidade, quais são os valores de mercado lá, né? Você faz uma pesquisa muito profunda antes para conversar com o cliente, né? E oferecer para o cliente as informações mais precisas para que ele faça um bom negócio. Isso, aí sim, beleza. Resumindo a história, que o cliente, ele vem comprar aqui na mão da gente, ele passa a comprar na mão da gente, ele vai, na parte aqui do nosso, né, ele vai mandar alguém olhar, ele vai trazer alguém para olhar seu apartamento. Eu já cansei aqui de vender, mas ele tem um primo, tem um parente, tem um amigo, esse apartamento é bom, eu gostei dele, que é um corretor e tal. A gente faz toda a documentação direitinho, tudo certinho, um padrão, e vende até o cartório, a escritura. É online também. Online, por foto, você bota por vídeo, vem por vídeo e pronto. Muito bom. Eu vendi pela caixa já aqui, para cliente de fora, né? E aí você apresenta a sua renda, apresenta tudo, assino provado, imediatamente venda, sucesso. Muito bom. O Paulo Sampaio, ele está no centro da cidade assistindo a gente, acho que pela internet, e pergunta: quais são os prazos de validade de um contrato de corretagem de imóveis? Todo ano tem validade, no caso o contrato de um ano, né? Geralmente... Esse contrato vocês fazem com os clientes e com os proprietários, só com os proprietários? Como é que funciona essa relação comercial? Vai depender do dono. Pai, eu quero um contrato de um ano. Eu quero um contrato de 3 anos.
eu tenho que seguir a regra do dono. Aí ele vai dizer para mim, pai, eu quero 1 ano, aí pronto. No caso, renovação, o corretor tem direito aos honorários dele de volta. Ele recebe, mas geralmente, como é nosso cliente, a gente não cobra essa parte. Já é o cliente nosso, mas essa parte anual, encerrou o contrato, se for um contrato de 3 anos, fica renovando todo ano. Vem os juros, né, aqueles, né, que tem, né, que o dono pode aplicar, ou mudança, né? a mudança, ou então ele pode encerrar o contrato e renovar o contrato de novo e cobrar mais caro. E se o inquilino desistir, esses 3 anos que o inquilino falar, eu não quero mais, ele paga uma multa, é isso? A multa geralmente é aplicada quando você desiste do contrato, né? Então, quando você desiste do contrato, você paga a multa. Entendi. Aí você tem que pagar a multa. Bárbara chegou aqui, a gente tem quanto tempo, minha linda? Tá, 5 minutinhos dá para fazer ainda, mas 2 ou 3 perguntinhas aqui. Como é que um corretor avalia o valor de um imóvel? Quem pergunta é a... Desculpe, não estou conseguindo ver o nome aqui, porque tá um monte de tracinho, coraçãozinho no WhatsApp dela, então não dá para identificar a pessoa. Mas ela pergunta, como um corretor de imóveis avalia o valor de um imóvel? Aí ele vai lá olhar o apartamento, ou seja, a casa, qualquer um, olhar o valor que vale e fazer a avaliação. Geralmente, a avaliação a gente cobra. Quando você passa a me dar exclusividade, eu já não cobro. Mas toda avaliação é pago. Inclusive, eu sou avaliador e sou perito também. E eu faço perícia e avaliação. Lá, minha esposa também, ela é perita e também faz avaliação. Então a gente trabalha já... curiosidades, qual a diferença da avaliação e qual para a perícia? A perícia. Isso. Nós aí tem que ser aí o... Tem uma família que tem 3 herdeiros. Sim. E os 3 herdeiros querem vender. Um aceita o valor, o outro não aceita. Aí vamos chamar a perícia, ou vamos chamar a perícia. Para ver o valor, um avaliador e tal. Realmente a perícia ela vai diretamente quando a gente já vem do... a gente faz a perícia para o fórum, né, mandados, e a gente consegue fazer, a gente pede, manda um laudo, porque a pessoa quer saber o valor, né, do seu imóvel, para saber quanto é que vale, né? E não quer ficar para trás, um diz que vale mais, outro diz que vale menos. Os herdeiros, né? E aí aquela confusão toda. Então vamos chamar o corretor, ou então o avaliador. E aí pronto, aí quando vai para muitas vezes judicialmente, quando vai judicialmente já está lá no... Aí o juiz pede uma perícia para saber o valor. E geralmente tem vários, né? E a gente também faz perícia, avaliação e administração e corretagem. Ótimo. Muito bom. Suzane, ela diz que ela mora no bairro do Pontalzinho. Ela diz, Vitória, parabéns pelo quadro. Vocês estão arrebentando, tá? Elogia a gente aqui no quadro Gente de Vitória e pergunta, Antônio, é obrigatório contratar um corretor de imóveis para comprar ou para vender um imóvel, ou mesmo para alugar? Não. Você que é dono, você pode vender. Mas você não pode botar um terceiro para vender. Porque o terceiro não é corretor. Entendeu? Porque pode trazer algumas complicações, né? Muitas. Não é pouca, não é muitas. Então, contrate o corretor, porque o corretor ele é preparado para aquilo. Ele é sábio para aquilo. Ele sabe fazer aquilo que ele aprendeu, né? Então, a pessoa muitas vezes aí fala, eu botei o porteiro para vender. Você pode ser notificado. Pode ser notificado. Porteiro não é corretor, né? Você pode. Aí eu botei uma colega, não, você tem que contratar um corretor. Agora você mesmo pode vender. Mas, olha só, você vai perder seu tempo. Você está no trabalho, a pessoa vai te ligar, né? Aí chega lá, tem que saber conversar, explicar direito, muitas vezes. E você, como um dono, tem que ir aquele tempo todo para ir para cartório, fazer documentação. O corretor vai fazer tudo.
O corretor vai te dar com tudo. E além disso, o corretor ele não tem só um cliente. O corretor ele tem vários clientes. Eu chego a dizer a uma pessoa, eu mesmo quero vender meu apartamento. Aí coloco uma placa. Então o corretor ele tem 300, 500 placas. Quantas chamadas ele não tem por dia? Né? Para poder vender o seu apartamento. Para né? fechar uma Aí você fica a vida inteira com aquela ali, não vende. Escado também um ladrão. Escado também, você não mora ali, está na sua casa. Então, corretor, bom dia, boa tarde, você mora, eu estou entrando com o cliente, tal hora, o porteiro ali conhece. E é forma de segurança, em documentação, em tudo. Né? Você anda mais rápido. Então, é maravilha. O corretor é a arma do negócio. Antônio, nossa última pergunta aqui é do Eduardo, e antes de fazê-la, agradecer por sua presença aqui. A última, né? Te parabenizar pelo dia do corretor de imóveis. Foi no dia 27 de agosto, no domingo. E a pergunta do Eduardo te coloca contra a parede, tá? Ele pergunta assim: ô Antônio, o corretor de imóveis, ele pode apresentar... olha só, ele pergunta se pode. Sim. Pode apresentar imóveis apenas de uma única imobiliária? Ou pode apresentar de outras imobiliárias também? Ele sendo corretor, pode. Sim. Pode. Se ele é corretor... De uma única imobiliária, ele pode. Não, ele pode ter parceria. A parceria é a arma do negócio. Corretor tem que ter parceiro. Perfeito. Se você parceria, você não vende. É fácil. Porque você tem às vezes você tem um produto e o colega, aquele produto você tem, mas você não tem o comprador. Ou você tem um comprador e você não tem um produto. Então ali aquele cliente está solto. Então é fácil a parceria, você correr atrás. Eu acho bonito, de forma de ética, trabalho sério, né? Porque eu acho bonito, eu acho até bom a parceria de ética, forma séria. E eu acho o seguinte: nós não trabalhamos só, a gente trabalha com parceria. Ótimo. Seja com o construtor, seja com o dono, seja com o corretor, com todos. Mas a parceria é fundamental. Chegamos ao final. Pronto. Ok, Bárbara já está ali me olhando. Então, agradecer a você por estar aqui com a gente hoje, colaborando, viu, muito com a sua vida, sua história e seu conhecimento aqui para o programa Gente de Vitória. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe Eric Tadeu também. Obrigado, Vitória. Que Deus abençoe a todos aqueles que fizeram parte hoje desse quadro Gente de Vitória. E até a próxima quinta-feira, né? Quinta-feira, estaremos aqui. Estaremos aqui. Obrigada, Bárbara. O programa TVI News já está chegando ao fim. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã tem mais às 10 horas, ao vivo, o nosso encontro aqui marcado, tá certo? O próximo programa que você assiste agora é o Alerta Cidade com o Denilton Santos. E, para quem assiste o gravado, temos aí uma grade diversificada de programações. Muito obrigado, tchau, tchau e até amanhã.